Olá, paz de Deus, como é que você tá aí do outro lado? Aqui, gente, já tá tarde da noite, então eu tô falando baixinho, mas eu senti uma necessidade de passar uma coisa que eu senti hoje quando eu tava ouvindo uma pregação mais cedo. A pregação fala sobre a cura do paralítico no tanque de Betesda. E quando o pregador ia falando algumas coisas a respeito dessa pregação, outras coisas foram vindo ao meu coração. E tudo que é bom que Deus manda pra gente, eu acho que a gente tem que compartilhar. Então, estou aqui para compartilhar. E para começar, eu vou ler em João 5, do 1 até o 15. Do 1 ao 15. Então, vou tentar ler bem rapidinho aqui. Algum tempo depois, Jesus subiu para Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque com 5 entradas ao redor, o qual em hebraico é chamado Betesda. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Um dos que estava ali era um paralítico. Fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado havia tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" O paralítico disse: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue a sua maca e ande." Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu em um sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado, não é permitido você carregar a maca." Ele, porém, respondeu: "O homem que me curou disse: pegue a sua maca e ande." Então lhe perguntaram: "Quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar?" O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: "Olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você." O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Então, assim, primeiro que é uma leitura que dá a gente muita esperança, né? Que não importa quanto tempo você está numa situação, Jesus pode chegar quando menos a gente espera e nos curar. Mas assim, das coisas que me chamou a atenção, primeiro quando fala, né, multidões de doentes, cegos, coxos, paralíticos. Então assim, era muita gente que estava à espera dessa cura, desse milagre acontecer. E muitos estavam aguardando exatamente porque ali tinha a esperança. Então eles já tinham uma atitude de estarem buscando uma cura. E Jesus foi até lá, né? Que sorte seria a nossa a gente ter Jesus para aparecer pessoalmente para nós. Mas ele vive em nós, ele está vivo, ele está ao nosso alcance, né? Então assim, no meio de uma multidão, Jesus viu aquele homem e ficou sabendo quanto tempo ele estava sofrendo e foi até ele e perguntou para ele: "Você quer ser curado?" Então olha a situação, aquele homem ele não conhecia Jesus, porque aqui no final fala, né, que quando os judeus foram atrás dele, perguntou: "Quem é o homem que te disse, pegue sua maca e ande?" E aí ele não tinha ideia de quem era que tinha curado ele. Então, ele não sabia que quem chegou até ele e perguntou para ele se ele queria ser curado era Jesus. Então, muitas vezes o pessoal fala assim: como é que ele falou com Jesus e não sei o quê. Mas, gente, se fôssemos nós e Jesus chegasse até nós, só que a gente não soubesse que era Jesus, será como que a gente falaria com ele? E se a gente soubesse que era ele, como a gente falaria com ele? Então são coisas assim que a gente fica a pensar, né? Será que a gente está enxergando
os lugares onde Jesus está, como Jesus está nos alcançando, seja através de uma palavra, através de uma pessoa, através de um nascer do dia, de um anoitecer, através dos nossos filhos, dos nossos pais. Então, assim, no meu coração, né, no meu entendimento, que é mínimo, né, gente? Eu não fiz teologia, eu não entendo muito. O que eu entendo é o que realmente Deus traz até mim. E então, assim, a gente tem enxergado Jesus, onde Ele aparece, onde Ele tem estado com a gente no dia a dia, em cada sopro no nosso ouvido de ideia, de esperança, de tudo o que nos vem. Então esse homem, ele também não tinha essa noção que era Jesus. E você já se parou para questionar quantas vezes Jesus está do nosso lado, no nosso coração, na nossa mente e está perguntando: você quer que eu faça isso para você? Você quer isso? E muitas vezes é aquilo mesmo que a gente tem de desejo no nosso coração. Então, assim, esse homem tinha o desejo de ser curado, com certeza, senão ele não estaria ali, né? E quando Jesus, ele não sabendo que era Jesus, chegou, ele começou a dar desculpas, né? Ah, Senhor, eu não consigo me curar. Eu tô aqui para ser curado, mas eu não consigo. Toda vez que eu tento, alguém chega na minha frente. Será que às vezes a gente não pensa assim também? Nossa, toda vez que eu começo, né, pensar que vai acontecer o sucesso, alguma coisa acontece e eu acabo não alcançando. Então, assim, muito fácil é pra gente ficar achando desculpas em vez de pedir, em vez de buscar, em vez de falar objetivamente: eu quero isso, eu vou conquistar isso. Senhor, me ajude a conquistar isso. Senhor, eu quero isso. E muitas vezes a gente vê que Jesus questiona a gente e Deus está sempre ali chamando a gente para estar em contato com Ele, está falando com Ele, está pedindo a Ele, né? Lá na leitura em Tiago fala muitas vezes que a gente não consegue o que a gente quer porque a gente não sabe pedir. E às vezes quando a gente pede mal. Então, creio eu que a nossa falha muitas vezes está aí, em não perceber que Jesus está com a gente, que Jesus está do nosso lado, que Jesus está oferecendo para a gente o que a gente precisa e o que a gente quer. E às vezes a gente é muito cabeça dura de não falar: sim, Senhor, eu quero, me cura, faz em mim, faz por mim, me ajuda, me alcança, sabe? Eu penso que falta em nós esse desejo genuíno, talvez pelo cansaço da nossa espera. Aquele homem estava há 38 anos ali. 38 anos é muito tempo, gente. Nós não sabemos com qual idade ele chegou ali, mas a gente sabe que se ele foi para ali, provavelmente era pela esperança da cura. Então, às vezes a gente tem a esperança da cura, a esperança do milagre, a esperança do alcance, e a gente vai e começa numa fé, começa naquela vontade, e pode ser que pelo passar do tempo, até mesmo sabendo que Jesus está ali, a gente também fale como Ele. Como é que a gente está? Como que está nosso cansaço? Se a gente está cansado, a gente tem que buscar Jesus, porque o fardo dele é leve, né? Então, Ele convida a gente a passar nosso peso para Ele. Então, pega esse cansaço, leva para Jesus, anda com Ele, anda ao lado dele, coloca Ele dentro do teu coração. Quando eu vejo isso também, eu lembro daquela parte que fala na Bíblia: estou à porta e bato, se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Então, quantas vezes Jesus está batendo na nossa porta, oferecendo o que a gente precisa, e a gente não está abrindo, a gente está questionando, a gente está voltando na nossa dor, justificando as coisas, ao invés de falar: entra, Jesus, faz, Jesus, estou aqui, Jesus, sou tua, sou teu. E por isso, não porque eu
estou na situação de estar como Jesus quer, mas porque eu também estou muito falha. Então eu vim aqui falar para você, se você também está falho, se você também sente que às vezes o cansaço da espera é grande, às vezes a fé está pequena, vamos aumentar nossa fé com essa leitura, porque mesmo o homem não reconhecendo Jesus, mesmo aquele homem dando desculpas, mesmo naquele cansaço, quando Jesus falou para ele, pega a tua cama, levanta e anda, vai para a tua casa, que nós possamos ter aquela fé de ainda naquela pequena esperança, fazer o que Jesus mandou, receber o que Jesus está trazendo. E o mais importante que eu achei, que Jesus falou para ele, vai para a tua casa. Mas quando Jesus foi encontrar ele mais tarde, ele estava no templo. Provavelmente ele estava agradecendo. Então que a gente também seja grato quando o nosso milagre, quando a nossa petição, quando a bênção do Senhor chegar na nossa vida, que nós tenhamos essa gratidão de no templo buscar a Deus e agradecer a Deus. E é isso que eu desejo para você hoje, que nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, te alcance, te traga o que você precisa, que no teu cansaço você ainda tenha esperança e que por conta disso Deus seja contigo, faça o que você precisa e que você tenha no coração a gratidão de depois de tudo isso louvar a Deus e agradecer. E que eu também possa ser assim. E que Deus abençoe grandemente a você. Espero que essa palavra tenha te edificado. E eu sei que eu vou ouvi-la várias vezes para me edificar também. E Deus abençoe. Até a próxima.